Graças ao bom Deus, mais uma ministração da parte de Deus, do Espírito Santo, do Deus vivo. Não é da carne para que se glorie, não é da mente humana, mas é de Deus para o teu coração, para a tua vida. Amém? Sendo assim, ouve a palavra do Senhor. O livro é Atos dos Apóstolos e o capítulo é o 4. Começou e diz: Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Ou seja, vocês fizeram uma demonstração de poder aí, e como que é isso, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro entre, pois todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Nome se refere a pessoa. Não há pessoa alguma, ser algum que pode salvar, ajudar, livrar da morte e do juízo e da condenação que há de vir, senão Jesus, que tira da condenação e salva a vida do ser humano. O nome representa a pessoa, né? Não é a pessoa que representa o nome de Deus? Sim, a pessoa de Jesus é o que representa o nome de Deus. Então o nome de Deus é revelado, Deus é imenso, infinito e poderoso. E todo aquele que confessa o nome, ou seja, que anda de acordo com a palavra de Deus, tem então o confessar verdadeiro, a palavra em si mesmo, e nesse confessar prova que Deus é real e verdadeiro em suas ações, no seu testificar Cristo. Observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovando o qual não temos como negar. Comprovado, um sinal miraculoso comprovado, a qual eles mesmos afirmaram, não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome, sobre esta pessoa, sobre Deus. Acredita? Deliberadamente não queriam que a palavra de Deus fosse ouvida. Não queriam a palavra do verdadeiro Deus, atentando para o que é passageiro, para os seus cargos, para as suas
opiniões, opções, cultos, como eles faziam, ou seja, colocaram a carne acima do nome de Deus, entende? Então não estou aqui como acusador deles, mas é o que está dizendo o texto, né? Foi isso que aconteceu. Foi isso que houve. Ou seja, foram líderes que fizeram isso, né? É algo para se meditar. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgais vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Ou seja, seguir o conselho de homens mais do que a Deus? Foi uma pergunta feita ali, né? Mandou ele julgar, analisar. Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los, e o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Glórias a Deus, graças a Deus. Pois o homem em que se operar aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declarastes, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Ou seja, eles citaram um salmo na oração. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. É a oração do povo naquele momento, dos irmãos. Realizando tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. E isso é importante, porque Deus já predeterminou o que havia de ser, o que iria acontecer e o que há de vir. Deus o fez, segundo a sua em poder, realizando tudo que em teu poder e sabedoria havia predeterminado que aconteceria. Sabedoria é a palavra de Deus. Sabedoria ali, essa expressão sabedoria quer dizer Jesus Cristo, ou seja, o poder e Jesus. Deus fazendo através da palavra. Ou seja, Deus já havia determinado, Jesus Cristo já havia mapeado, dito, todas dos menores detalhes, do arrependimento à conclusão da salvação de cada ser que Deus assim determinou, e Deus, quem escolheu, Jesus já havia determinado. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realiza sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Por meio do homem, não. Da carne, não. Da inteligência, não. Da capacidade da ciência, não. Da física quântica, não. Da astronomia, não. Das estrelas, não. Da numerologia, não. Por meio do teu santo nome, Jesus Cristo. Logo, lembra, nome significa pessoa, porque o nome faz referência à pessoa. Então, por meio da tua santa pessoa, Jesus Cristo. Ou seja, se eles podem fazer algum milagre, se Deus lhes der, é por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é Jesus Cristo, o Espírito Santo na pessoa e o próprio Espírito Santo querendo agir de acordo com a obra da salvação. Dá-lhe, Senhor, discernimento e ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Que você compreenda e que cresça em sabedoria. E que seja assim. Então,
é o Senhor quem faz os milagres, é aqueles que se revestem de santidade, ou seja, de salvação de Jesus Cristo, que Deus os dá assim a se vestir, são os tais que ali Cristo opera inúmeras maravilhas e também os salva. Amém? Não que o Senhor não opere em muitas pessoas, mas o Senhor tem prazer, tem alegria de trabalhar e de ouvir essas orações e de fazer, porque Deus é bom, Deus é amor. E aqueles que dão testemunho e sofrem pelo nome de Deus, aguentam calado e devolvem com bem, são ainda mais ouvidos, porque amam a Deus e dão testemunho da verdade. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e, com toda a coragem, saíram anunciando a palavra de Deus. Viu como a palavra é verdadeira e não há falha nela? Então é ela quem faz. Ficaram plenos do Espírito Santo, cheios, plenos, totalmente cheios do Espírito Santo. Então aí Deus os colocou a fazer. Porque é Deus quem faz, não é o homem. Eles oram para poder estar de acordo com a vontade de Deus, para que Deus realize, porque eles se agradam ao ver Deus agir. Então não é ao se agradar na presença do homem, mas sim de Deus. E não com os feitos dos homens, mas sim de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentido e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si, porque estavam em Cristo, nova criatura. Quando eles estão plenos do Espírito Santo, é um corpo só, é um pensamento só, amam, é automático. Sabe aquilo que a pessoa está pensando, o outro já está sentindo, já está imaginando, o irmão tem falta, está aqui, ou não sei o que está precisando, é teu, é tudo nosso, em nome de Jesus, entende? Então quem ama é aquele que compartilha, divide, que ama o seu próximo, porque ele se coloca no íntimo, mas antes é colocado assim, entende? Então ele sente a falta, sente a necessidade, há uma união porque está unido por um bico umbilical, o Espírito da verdade, são irmãos gêmeos, porque tem em si o Espírito Santo, ou seja, são iguais, unidos por um cordão, irmãos gêmeos espiritualmente, são todos um em Cristo, nova criatura. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa Filho da Consolação. Que nome lindo, esse foi um agraciado demais. Sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Graças a Deus. Só para você saber, não foi o apóstolo, o homem, a alma deles que decidiu colocar esse nome naquele bem-aventurado, no Filho de Deus, Barnabé. Mas foi Deus que falou através daqueles homens, que significa o nome dele, Filho da Consolação. E Barnabé é um homem conhecido por ser muito amoroso, viu como foi Deus que colocou? Consolador, um homem muito amoroso. Quanto mais amoroso é, mais tem ali o Espírito da Consolação agindo naquele ministério, tá? Não é que não são maravilhosos e amáveis e lindos, porque Deus assim os faz, os outros nomes, os outros filhos, os outros ministérios que estão em Cristo formados para a eternidade. São todos lindos. Esse aqui também não podia deixar de ser elogiado, porque quem fez é digno de todo elogio, honra e glória. O que deu o nome e o que faz. O Senhor, Pai do lindo e esplendoroso, pleno ser Jesus Cristo. Aquele que livra você das garras dos demônios, da morte, das trevas, da escuridão, do engano, do desespero, e te mantém iluminado na verdade. A Ele toda honra, glória e louvor, hoje e sempre, e que o nome dele seja bendito através da sua vida. Amém.